orando desde o dia que eu sabia, desde o dia que eu soube que eu estaria ministrando hoje à noite. Eu pedi para Deus que colocasse no meu coração a palavra que estava no coração dele para essa noite. Porque eu sei que, por mais que a gente saiba de algum tema que a gente queira ensinar aqui, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque Deus sabe o que as pessoas precisam. Ele sabe o que nós precisamos ouvir hoje à noite. Ele sabe o que nós estamos passando nas nossas vidas. Ele sabe como Ele precisa nos fortalecer. Então, essa noite Ele vai nos fortalecer com uma palavra que Ele me confirmou através de várias coisas. Através dos louvores dessa noite, Ele me confirmou. Então, é essa palavra verdadeiramente ali hoje à noite, certo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Gálatas. Gálatas 2. Gálatas 2:19. Nós vamos ler o Gálatas 2:19 e 20. Onde diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Porque Ele me amou e a si mesmo Ele se entregou por mim. E a palavra de hoje à noite é essa: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a palavra é que nós devemos permanecer em Cristo. Eu sei que nos últimos dias, nos últimos tempos, a palavra falou que as coisas iam ser mais difíceis, que as coisas iam ser mais apertadas, porque a violência ia aumentar, a corrupção ia aumentar, a maldade no mundo ia aumentar. Mas nós somos aqueles que vamos permanecer em Cristo. E Cristo vai permanecer vivendo em nós. Eu escrevi uma frase que eu ouvi na África quando eu fui lá, que dizia assim, que cristianismo não é simplesmente uma religião. Eu sou cristão porque eu vou na igreja. Não, não é isso. Ser cristão é ter Cristo vivendo dentro de nós. Para verdadeiramente sermos cristãos, precisamos que Cristo viva em nós. Não mais nós estejamos vivendo, mas Ele esteja vivendo em nós. E eu queria dizer para você, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei o que o diabo possa ter lançado na sua mente, mas eu quero dizer que não deixe Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Não olhe assim e dizer, mas eu só fui fazendo o bem e às vezes as pessoas vêm e fazem o mal. Estou vendo que não vale a pena fazer o bem. Não pense, isso é engano do diabo. Não vale a pena trocar Jesus por nada nesse mundo. Eu queria só pedir para o louvor ficar aqui, porque eu quero que eles cantem um refrão só de uma música, porque eu quero que essa música seja verdade nas nossas vidas. Esse refrão. Eu quero que você cante esse refrão. É só um refrão que eles vão cantar, porque eu quero que esse refrão seja verdade nas nossas vidas. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém? Você concorda com isso? Que seja assim, que nada nesse mundo nos separe de Jesus.
E é justamente sobre Jesus que eu vou falar hoje à noite. A gente vai relembrar um pouco de algumas coisas que Jesus fez, para você ver como Jesus fez coisa por você, para que você não desista dele por coisas pequenas, porque tudo perto de Jesus é pequeno. Nada que você possa conseguir nesse mundo, nada que você possa ser, nada que você possa alcançar, nenhum sonho seu, nenhum desejo seu, não se compara àquilo que Cristo representa para nós, né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus 1. Hebreus 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Onde está escrito assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias ele nos fala pelo seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Ele, que é o resplendor da sua glória e a exata expressão do seu ser, sustenta todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. Amém? Aqui a palavra de Deus diz que Deus nos falou aos pais, falou aos nossos antepassados de várias maneiras. Nós sabemos que isso é verdade. As pessoas, Abraão não viveu no Novo Testamento. Jacó não viveu no Novo Testamento. Daniel não viveu no Novo Testamento. Nós vivemos hoje no Novo Testamento. Mas eles não viveram. Na época deles, Deus se comunicou com ele através de outras coisas, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então eles ainda não conheciam Jesus como nós conhecemos hoje, como nós temos a oportunidade de pegar uma Bíblia inteira e ler, do Velho Testamento até o Novo Testamento. Eles não tinham esse livro, como eu e você temos. Eles também não tinham outras coisas, né? Que nós vamos também falar assim, por exemplo, o Espírito Santo não estava dentro de todas as pessoas, né? Ele vinha sobre algumas pessoas. Vamos dizer que era uma grande honra ter o Espírito sobre você. E hoje nós temos essa honra. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Todo aquele que crê em Jesus tem o Espírito Santo dentro de si. Não precisa ser rei, não precisa ser o presidente do Brasil, não precisa ser milionário, não precisa ter uma Ferrari, nada disso. Só precisa crer em Jesus e você vai receber de graça o Espírito Santo dentro de você. Mas no Velho Testamento não era desse jeito, né? Nós temos essa honra, temos esse prazer, temos essa dádiva, que eu não tenho nem palavras para descrever esse presente de Deus para nós, que é o Espírito dele mesmo vivendo dentro de nós, não é? Aí nós vamos ver, entre outras coisas. Hoje também nós não precisamos fazer sacrifícios. Naquela época era necessário fazer sacrifícios, né? Porque existia a lei que foi dada para Moisés, né? Então as pessoas tinham que sacrificar animais. E nós vamos ver um pouquinho dessas coisas aqui para a gente ver que lá no Velho Testamento como Deus falava e para a gente ver hoje como nós somos abençoados, irmãos. Então não temos que fazer as coisas que eles faziam porque em Cristo já foi cumprido todas essas coisas. Então vamos abrir lá em Mateus 11:13. Em Mateus 11:13. Diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, no caso até João Batista. Por quê? Quer dizer que os profetas de hoje não estão profetizando? Não, pode profetizar. Mas no caso aqui ele está falando de uma profecia específica, que era a profecia sobre o Messias. Porque em Cristo já estava se cumprindo. O Messias não vai vir mais, ele já veio. Jesus. Então, João foi o último profeta, porque depois dele já veio o Messias, Jesus. Então, o Messias um dia vai vir, ninguém ia mais dizer isso, porque já era Jesus Cristo. Então, foi até João Batista a profecia de que viria o Messias, porque ele veio, ele já cumpriu aquilo que estava escrito sobre ele, né? Então, vamos ver lá em Êxodo 25, 1-8. Aqui a gente vai ver também uma que Deus solicitou a Moisés que fizesse o tabernáculo, né? E nós sabemos que o Velho Testamento, ele nos ensina muitas coisas, porque nós entendemos o Novo Testamento, a grandeza do Novo Testamento, por causa do Antigo, porque ele é a sombra das coisas que se cumprem no Novo Testamento, né?
Então, existia o tabernáculo, e o tabernáculo não era uma coisa sem propósito, porque Deus não é um Deus que faz as coisas de qualquer jeito, simplesmente por fazer. Então, existia todo o simbolismo do tabernáculo, que no caso não é esse que a gente vai estudar hoje à noite, mas existia todo o simbolismo, porque o candelabro estava ali, porque a mesa de pães estava lá, porque os animais estavam lá, o significado de cada animal, de cada cor, de cada objeto. Então, tem um significado cada uma daquelas coisas. Mas nós vamos ver o significado que Cristo traz para nós. Assim, vamos dizer, eu vou dar uma resumida, porque Jesus ele representa muita coisa para a gente. Se a gente fosse falar sobre tudo que ele representa para nós, sobre tudo que ele fez para nós, a gente ia passar muito, muito tempo aqui, né? Mas vamos ler a partir do 25:1, que diz assim, Êxodo 25:1. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, e deles recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pele e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo tu o farás. Ou seja, Deus pediu a Moisés que fizesse um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo. Não foi isso? No Velho Testamento, como eu informei para vocês. Naquela época, o Espírito Santo não estava dentro de todo mundo. A presença de Deus estava ali. No caso, Deus escolheu o tabernáculo, e no tabernáculo nós tinha o lugar santo, né? E tinha o Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, que é aquela arca dourada, que era de ouro, e tinha os dois querubins em cima. E dentro estava as tábuas da lei, estava também a vara de Arão, que tinha florescido, e estava também a semente do maná, dentro da Arca da Aliança. E ela estava lá também guardando a presença de Deus. Não era qualquer pessoa que podia entrar no Santo dos Santos, não é? Quem entrava no Santo dos Santos, e uma vez, né, por ano também ele ia lá oferecer o sacrifício pela remissão dos pecados, não só pela das pessoas, porque ele também era falho como as pessoas. Então ele tinha que entrar por ele e pelas pessoas, oferecendo o quê? Um cordeiro que fosse perfeito, um cordeiro sem mácula, né, o primogênito. Então tinha todas as exigências lá do Velho Testamento. Não era algo fácil, mas era algo bem detalhado. Era assim, porque se tivesse um erro, Deus podia não aceitar, Deus podia não querer. O sumo sacerdote mesmo, se ele entrasse no Santo dos Santos, Deus podia rejeitar aquele sacrifício. E aquele sacrifício que ele fazia só valia o quê? Se Deus aceitasse, ia valer 1 ano de perdão. Não valia 2 anos, não valia 3 anos, nem mesmo valia a vida de uma pessoa que ela vivesse. Todo ano, aquele sumo sacerdote tinha que ir lá apresentar aquele sacrifício para Deus. E hoje nós não temos que fazer isso. Mas por que nós não temos que fazer isso? É isso que nós vamos ver aqui na Bíblia, que está escrito, né? Então, vamos abrir lá em Tiago 2. Então, para você ver que a lei exigia muita coisa do homem, né? Em Tiago 2, vamos ver Tiago 2:10. A lei exigia muita coisa, então existia todo o ritual, o que era feito primeiro, o que era feito segundo, o que era feito depois, então não era algo sem regra. Era algo que tinha ordem e que tinha que ser daquele jeito que Deus tinha estabelecido, certo? Tinha que ser perfeito, né? Então, em Tiago 2:10 diz assim: tinha também a lei que nós sabemos que tinha os 10 mandamentos, mas vamos dizer, os 10 mandamentos nós conhecemos, né? Não matarás, não adulterarás, não mentirás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra teu irmão, amarás teu Deus acima de todas as coisas. Então, e tinha muito mais, se eu não me engano, são 628 leis, né, que tinham que ser cumpridas. Nós sabemos que nenhum homem cumpriu essas leis. Para você ver que não era algo fácil. Você acha que era fácil? Não era fácil. Era realmente algo que era só para uma pessoa perfeita mesmo conseguir cumprir aquilo dali. Mas nós temos a pessoa perfeita que cumpriu isso por nós. Nós não conseguimos cumprir, mas ele conseguiu cumprir. Porque aqui em Tiago 2:10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele mesmo que disse, não adulterarás, também te ordenou que não matarás. E diz assim: ora, se tu não adulterou,
porém tu matastes, tu viestes a se tornar transgressor da lei. Ou seja, eu nunca adulterei, até porque eu nem sou casada, né? Então não tenho como ter adulterado. Mas, vamos dizer, será que eu não errei em algum outro mandamento da lei? Claro, porque eu não sou perfeita, né? E nós que somos a igreja, nós também ainda não somos perfeitos. A palavra de Deus diz que nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Então, as pessoas às vezes, esse pessoal que é crente, que é evangélico, que está achando o santo do mundo, que eles são certos, que eles são seu perfeito. Não, não é. A gente não está se achando perfeito, a gente não está se achando os santos, a gente não está se achando nada disso. Pelo contrário, a gente sabe das nossas falhas, por isso que a gente vem buscar aquele que é perfeito aqui, para que ele nos aperfeiçoe, para que a gente olhe para ele e veja, nossa, isso está errado em mim, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que ser diferente nisso. Por quê? Porque ele é. Porque ele é o nosso espelho, Jesus é o nosso espelho. Ele é quem é o perfeito, não nós. Então a gente vem para cá porque a gente reconhece que nós não somos perfeitos, né? Mas nele nós somos perfeitos, porque ele que nos aperfeiçoa. Amém? Então vamos lá agora em Romanos 10:4. Romanos 10:4. Em Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, qual era a finalidade da lei? A finalidade da lei era nos apresentar Cristo. Porque todos aqueles homens que vieram, Abraão, Moisés, e todos os mais que vieram, eles também falharam como nós. Todos eles precisavam de um Salvador. Não tem nenhum deles. Davi também falhou, todos falharam. Nós falhamos também. Quem pode levantar a mão e dizer, eu não falhei. Nenhum de nós pode fazer isso. Todos nós falhamos. Todos nós precisamos de Jesus como nosso Salvador. Né? Mas aqui diz que aquilo que era difícil para nós, que era cumprir a lei, o fim dela era nos mostrar Cristo, nos apresentar Cristo, nos dar Cristo de presente, dizer você não conseguiu na sua força, você não era capaz de fazer isso, mas Deus tirou do próprio braço dele. A Bíblia diz que Deus procurou no céu alguém. E ele tirou quem? Jesus. Não era o Cordeiro de Deus, que já é o quê? Antes do mundo ser fundado, antes do mundo ser criado, Deus já tinha determinado que ele ia ser o Cordeiro. Que ele ia ser o sacrifício em favor da minha vida e da sua vida. Amém? Vamos abrir lá agora em Colossenses 1. Colossenses 1, 26 e 27. Que diz assim: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, e isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, aquilo que estava oculto, aquilo que era uma surpresa, aquilo que era apenas uma promessa, era Cristo. Uma promessa é algo que você vai fazer no futuro, né? Eu prometo a você que amanhã eu vou lhe dar um carro, eu prometo a você que daqui a 10 anos eu vou lhe dar isso, eu vou fazer isso por você. Mas, quando já está cumprido, não é mais promessa. Cristo não é mais uma promessa para nós, ele já se cumpriu. Ele já veio, ele não vai vir, ele já veio. Ele era uma promessa para as pessoas que estavam no Velho Testamento. Era uma promessa de que ele nasceria de uma virgem. Mas ele já nasceu. Ele já veio, nós sabemos até o nome da virgem. Maria. Não é mais mistério para nós. Qual é o nome dele? Nós sabemos, Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Então não é mais mistério para nós. Aquilo que eles não tiveram a oportunidade de saber, nós hoje sabemos. Deus nos revelou. E é o seu filho. E se você quer conhecer o Deus Pai, porque às vezes as pessoas pensam que o Deus Pai é muito bravo, que o Deus Pai, Deus Pai, tem assim uma imagem como que um Deus, vou dizer bravo porque eu vou deixar essa palavra mesmo. Mas ele diz que Jesus é a exata expressão do ser do nosso Pai, do Deus Pai. E Jesus nos reflete o amor de Deus. A Bíblia diz que foi Deus quem deu ele por nós, irmão. Então, quando o diabo disser para você que Deus não ama você, Jesus é a prova de que Deus ama você. Porque foi ele quem deu Jesus por você. Porque ele poderia ter dito, não vou dar meu filho por esse povo, não.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho. Então, ele provou, ele não só disse que nos amava, ele provou, irmão. E não foi um preço barato. Não foi algo barato. Embora a salvação seja para nós de graça, foi de graça porque ele pagou o preço, porque Jesus pagou o preço, né? Não foi a gente que pagou, mas ele pagou. Então existe um preço, a gente está hoje aqui na casa de Deus, a gente está aqui ouvindo hoje essa palavra. Existe um preço até mesmo para esse livro está escrito para nós. E preço de sangue, sabe por quê? Paulo mesmo foi um mártir. E os outros discípulos também não foram, também não sofreram, para que hoje a gente tivesse conhecimento dessa palavra. Mas sabe que às vezes as pessoas estão perseguindo os crentes agora nessa geração. Acho que não é uma época boa de ser crente, não. Imagine se Paulo tivesse pensado isso na época dele, porque o evangelho não quis ser pregado, então. Porque ele foi preso, porque ele foi surrado, porque ele foi espancado. E sabe, ele não ficou chorando dizendo, Deus, eu vou desistir de você. Não, ele não falou isso. Pelo contrário, ele disse que se Cristo sofreu por ele, ele também ia participar dos sofrimentos de Cristo, para que ele também pudesse participar da glória de Cristo. Aí tem gente que por pouquinha coisa assim tá tipo, Jesus, aquele meu sonho não se realizou. Então não vou mais para a igreja não. E vai esfriando, e deixa de ler a palavra, e deixa de louvar, e deixa de orar, e fica deixando de Deus por causa de um sonho pequeno. O que é um sonho diante da eternidade que você tem com Deus? O que é um desejo? Porque eu queria, vou dar um exemplo aqui, um solteiro ou uma solteira, eu queria namorar com aquela pessoa, mas Deus não quis. Agora eu fiquei de mal com Deus. Porque eu queria aquela, não queria outra. Meu irmão, Deus tem o melhor para você. Sabe que os pensamentos dele são melhores que os seus. Os sonhos dele são maiores que os seus sonhos. Você pode até pensar que alguma coisa é boa para você, mas Deus sabe o fim dela para você. Ao contrário de você, que você às vezes a gente não consegue nem ver 3 metros da gente. Enquanto Deus consegue ver todas as coisas. Ele tem a dimensão de tudo. Não só do presente, mas do futuro. Né? Ele é o Deus que anuncia as coisas já do fim. Aí eu não sei nem até quantos anos eu vou viver, mas Deus já sabe. Eu não sei, eu desejo viver até o arrebatamento. Porque eu digo para Deus, eu não quero morrer, então eu quero ser arrebatado. Então eu desejo viver até o arrebatamento. Mas Jesus é que sabe da resposta dele, eu não sei dessa resposta. Mas ele sabe. Então ele sabe quantos filhos eu vou ter, com quem eu vou me casar, onde eu vou viver, onde eu vou trabalhar. Ele sabe de tudo. Se eu confiar nele, os planos deles vão se cumprir na minha vida. Se eu mesmo não atrapalhar esses planos e os sonhos que ele tem para mim. Não é? Se eu não deixar coisas pequenas me separarem dele. Vamos lá em João. João 1. João 1. João 1, no versículo 17. Diz assim, João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? Então a graça e a verdade vêm através de Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo e o Pai são um. Por isso que fala que ele mesmo revelou, ele revela o Pai. Ele é um com o Pai. Eles são três e são um porque eles são unidos demais, uma família unida. E isso é o desejo que Deus também quer para nós como família, vamos dizer, os que já são casados, né, e até os pais e filhos. Deus deseja que a família seja unida. É esse o desejo do coração de Deus. E ele, porque ele é unido com o Filho dele e com o Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo, eu vou por aqui, Jesus, então eu vou por aqui. Não, eles andam juntos. Eles andam juntos. Se o Espírito Santo for, Jesus vai com ele. Se Jesus for, o Espírito Santo vai com Jesus e o Pai vai junto com eles. Se o Pai disser não, eles não vão. Mas se é sim, vão os três. Né? É tanto que quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, Jesus diz que ele e o Pai vêm junto habitar dentro de nós. Ele diz, só o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Não, eu e o Pai faremos morada nele. Através do Espírito Santo. Né? Glória a Deus por isso. Vamos ver lá em Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, 1. Diz assim:
Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais poderia tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente eles oferecem. Vamos para o 3, que diz assim: entretanto, nesses sacrifícios fazia-se recordação dos pecados todos os anos, que foi o que eu trouxe para explicar para vocês, que a lei não conseguia aperfeiçoar isso, né? Por isso que era necessário que todos os anos eles oferecessem sacrifícios. E também pelo fato de que naquela época eles ofereciam sangue de animais, né? E era só um simbolismo, porque aquele sangue estava representando o sangue de um cordeiro, que no caso é o que nós chamamos de Jesus, o Cordeiro de Deus, porque simbolizava o sangue de Jesus que um dia seria derramado por nós. Porque o sangue do animal não tinha poder de tirar o nosso pecado, até hoje não tem. Né? O único sangue que tem poder de limpar a nossa história, a nossa dívida, a nossa culpa e tirar a maldição de cima de nós é o sangue de Jesus. Não tem outro sangue, não tem outra pessoa, não tem outro nome. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, mas só o nome de Jesus. E só através dele, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outra pessoa, por mais excelente que essa pessoa seja, por melhor que essa pessoa tenha feito coisas maravilhosas e grandiosas, ela não é Jesus, certo? Só vamos ao Pai através de quem? Do caminho que é quem? Jesus. Não tem outro caminho, tá? É o caminho, o único caminho, pronto. Só tem esse. Quer ir para Deus? É através desse. Então não adianta querer outra alternativa. Só tem um, que é Jesus. E ele é o melhor caminho, né? Ele é o melhor caminho. E ele é lindo demais. Jesus é maravilhoso. Ele é tão paciente com a gente, né? Tão paciente com a gente. Tá todo dia lá. Eu olho assim, todo dia quando eu me acordo, eu penso, mais um dia que Deus dá de oportunidade para mim, para eu ser alguém que Ele deseja que eu seja, sabe? Porque todo dia que Deus permite que você respire, é porque Ele está acreditando em você, porque Ele acredita que você vai ser melhor, porque Ele acredita que Ele vai ver na sua vida a imagem dele refletindo na sua vida, né? Então Ele dá uma chance, Ele dá uma, Ele dá duas, Ele dá três. Né? Tem gente que só dá 3 chances. Mas quantas chances Deus não deu para nós? Né? Quantas chances Deus não deu para nós? Eu não sei quantas chances Ele me deu, eu sei que Ele deu mais de... Todo dia Ele me dá uma. Se não brincar, Ele dá mais chances por dia. Porque não tem palavras para descrever o nosso Deus. E ainda tem gente que vem dizer que o nosso Deus é ruim, nosso Deus é amor. Como a palavra descreve que Ele é. Ele é amor. Né? Ele é lindo demais. Então vamos lá aqui em Hebreus 9:22, que a gente está aqui já perto mesmo. Hebreus 9:22, na outra página. Que diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, eram purificadas com sangue. E sem o derramamento do sangue, não existia remissão. Certo? Então fala sobre a questão do sangue, como eu estava falando para vocês. Porque nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Né? Aí a gente vai ver aqui no 9:11. 9:11 e 12, que diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Lá no Velho Testamento, lá no tabernáculo, tinha alguém que era responsável, ele era o sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Jesus. Por isso que a gente não fica precisando de outro sumo sacerdote aqui na terra, alguém humano para nos representar, porque ele é esse sumo sacerdote. Porque Deus elegeu Jesus como nosso sumo sacerdote. E um sumo sacerdote que não passa o seu cetro para outro. É um sumo sacerdote eterno, que vai permanecer, porque Deus determinou que é ele e pronto, é ele. Né? Então ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o cordeiro, ele é o sumo sacerdote. Né? O sumo sacerdote oferecia um cordeiro, ele não se oferecia não para limpar os pecados das pessoas. Mas Jesus, ele ofereceu a si mesmo, né? Ele ofereceu a si mesmo, que diz aqui: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quero dizer, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, e uma vez por todas, tendo obtido o quê? 1 ano de salvação para nós. 2 anos, 20 anos, 50 anos.
Ele deu para nós um quê? Eterna redenção, irmão. Ele nos deu eterna redenção. Você não precisa mais sacrificar animais, não precisa mais fazer nada disso. Por isso que parou os sacrifícios, porque não precisa. Ele é o verdadeiro sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito. O sacrifício que o Pai aceitou. É tanto que o véu que o véu estava lá, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Mas hoje nós podemos entrar porque ele entrou lá, carregou sobre ele todos os nossos pecados, morreu, pagou o preço e disse que quando ele consumou lá na cruz, o véu o quê? Se rasgou do alto a baixo. E hoje eu e você, a gente pode estar no Santo dos Santos. Quantos lá no Velho Testamento não desejavam ter essa honra? Quantos não queriam estar? Porque se eu vivesse naquela época, eu ia ficar lá, oh, meu Deus, eu queria estar perto de Deus. Vou ficar longe, eu não queria, né? Quem ia querer? E hoje a gente tem a oportunidade de ir para casa, Deus vai junto com você. Dentro de você. Vai para o trabalho, Deus vai junto com você. Vai resolver não sei o que, Deus vai junto com você. Ah, vai viajar de avião, Deus vai com você. Você nunca está sozinho. Deus não diz, eu vou ficar aqui nessa caixinha e você vai. Não. Ele fez de você o tabernáculo dele. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Nós somos hoje a arca de Deus. Nós carregamos hoje a presença dele. Então, aonde você chega, você leva a presença de Deus. Se naquele lugar as pessoas não têm a presença de Deus, você tem. Porque onde a arca de Deus chegava, ela abençoava. Estava sobre uma arca só. Imagine sobre nós que somos o melhor de Deus, da sua criação. Então, quando a gente chegar nos lugares, a gente tem que fazer a diferença. Porque a gente está levando, não é a nossa presença simplesmente, mas a presença do nosso Pai conosco. Então, as coisas vão ter que mudar, porque Ele está lá. Se a arca abençoava a vida das pessoas, até mesmo de um ímpio. Quando ela foi parar na casa de um ímpio, ela abençoou a vida dele. Então, quando a gente for na casa de uma pessoa que ainda não conhece Jesus, aquela pessoa vai ter que ficar maravilhada com Jesus. E vai ter que dizer, nossa, eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus, ele é real. Ele é verdadeiro. Não é apenas uma história, não é apenas simplesmente alguma religião que alguém criou, não. Ele é o presente de Deus para nós, né? Hoje a gente pode estar no Santo dos Santos, toda hora que você quiser, você pode chegar e se apresentar diante de Deus, Pai, e saber que não vai ser fulminado, né? Porque somos guardados pelo sangue do Cordeiro, né? Pelo sangue de Jesus. E você pode na sua casa louvar ao Senhor. Você pode levantar suas mãos. Você pode bendizer a Deus, sabe? Você pode fazer isso e às vezes a gente não está fazendo. Por quê? Porque a gente está dando atenção a coisas pequenas. A gente não deixa de trabalhar porque a gente precisa de dinheiro, não é? A gente não deixa de comer porque senão a gente vai desmaiar e vai ficar doente e vai acontecer mais alguma coisa. Mas a gente não deixa de fazer um monte de coisa porque a gente precisa, não é? Quem vai dizer aqui pra mim que é bom viver sem dinheiro? Eu não gosto de viver sem dinheiro, não. É bom ter dinheiro. É bom ter dinheiro pra você chegar, comprar uma casa, comprar um carro, você querer ir no restaurante, você poder pagar, você querer comprar um presente pra alguém, você poder dar, você querer dar uma oferta pra alguém, você não precisar pedir pros outros, não é? Não é bom? E é só um dinheiro. É só um dinheiro, uma coisa terrena. E às vezes tem tantas pessoas deixando Jesus pelo dinheiro. Porque elas acham que não podem viver sem o dinheiro. E elas acham que podem viver sem Jesus. Porque o dinheiro só é aqui na terra. Ele não vai durar muito. É só por um tempo. Mas Jesus é para sempre. E sabe, se é difícil viver sem dinheiro, eu garanto para você que é muito mais difícil viver sem Jesus. Ah, é sofrido viver sem dinheiro. Pois viva sem Jesus para você ver como é que é. Porque Jesus vale muito mais do que o dinheiro. Se você tiver Jesus, ele vai trazer tudo o que você precisa. Mas se você amar o dinheiro, ou amar qualquer outra coisa, colocar na frente de Jesus Cristo, eu garanto para você que pode até parecer feliz, uma coisa boa, por um tempo. Mas sabe, às vezes você vê os milionários se suicidando. Ele não era milionário, não tinha tanto dinheiro, podia viajar o mundo todo, podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia não sei o quê. Era famoso, era isso, era aquilo. E se suicidou.
coisa de errado com essa pessoa. Porque aparentemente ele tinha tudo que uma pessoa desejava, né? Ele não tinha tudo, irmão. Sabe? Ele não tinha tudo. O tudo é ter Deus dentro de nós. Porque quando a gente vence dificuldades, porque com Deus, se uma doença chegar, bater na sua porta, ela vai ter que sair. Porque o Deus da saúde está lá. Mas sabe, o dinheiro ele não é Deus para mandar a doença embora. Ele não é. Mas Jesus é. Sabe porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, se você não está tendo paz, estava sobre Jesus. Para que você tivesse paz, para que eu tivesse paz. Sabe, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído. Ele sofreu para que eu e você não sofresse. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que eu e você não fôssemos pobres. Sabe, se o diabo bateu na sua porta e está dizendo que você é pobre, você tem aqui escrito que você não é pobre. Você não é pobre porque ele fez você rico, ele deu tudo o que ele tinha para você. Sabe, se o diabo está batendo na sua porta dizendo que você não tem paz, você tem a paz porque Cristo é a sua paz. Se o diabo está dizendo para você que você é doente, você não é doente, não aceite, porque Jesus levou sobre ele todas as suas enfermidades. Ele não levou apenas algumas dores, as mais fáceis, né? Mas ele levou tudo, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para a ciência pode ser, porque nós estudamos as coisas de Deus. Né? Os cientistas eles estão estudando as coisas que Deus criou. E quem criou a física, quem criou a matemática, quem criou a medicina foi Deus. Não existiria um remédio se Deus não tivesse feito plantas com esses poderes. Tá? Quem deu o poder para a planta curar ou deixar de curar foi Deus. Né? Nós só estudamos as coisas que o nosso Deus fez. Sabe, o nosso Deus, ele fez tantas coisas por nós. E às vezes a gente, tipo, ah, não, Jesus, você não me deu aquele carro tão chique que eu queria, então não vou mais para a igreja, não. Ah, pastor Eduardo estava conversando com um monte de gente hoje, não deu nem oi para mim. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Eu digo assim, acho que a gente ri, mas às vezes essas coisas pequenas estão impedindo de pessoas estarem aqui hoje à noite. Ah, eu fui para a igreja, ninguém falou comigo, ninguém viu que eu estava triste, ninguém viu que eu isso, ninguém viu que eu estava aquilo, fulano falou de qualquer jeito comigo, nem olhou direito para mim. Coisas pequenas, porque a gente tem que colocar Cristo, irmão, é Cristo o nosso alvo. É Cristo o nosso alvo. Foi Ele quem morreu por nós, foi Ele quem pagou o preço, aí eu vou deixar as coisas de Cristo por causa das pessoas. Não tem sentido isso. Tá? Se foi Ele quem pagou o preço, então vamos fazer as coisas por Ele e para Ele. Não vamos para a igreja por causa dele, por causa de Jesus. E eu vou ser crente aqui na igreja e fora da igreja por causa de Jesus. Ah, mas fulano não está dando exemplo. Não interessa fulano, quem me dá o exemplo é Jesus. Jesus não mudou, ele continua lá, perfeito, santo, do mesmo jeito, ele não mudou. Ah, mas fulano fez isso. E fulano era famoso, ele era pastor, ele era isso, ele era aquilo. Não interessa o que fulano era. Jesus continua sendo Jesus. Jesus está lá, e você está seguindo fulano ou está seguindo Jesus? Ah, é de Paulo, você é de Apolo? Não, eu sou de Jesus. Ah, mas se fulano falhar, se Analise falhar, Jesus não falhou. Jesus é o mesmo, ele não mudou, ele não falhou. Então, olha para Jesus, irmã. Olha para Jesus. Os seus olhos têm que estar nele. Jesus. Quem foi lá que pagou o preço para você estar hoje no Santo dos Santos? Aonde você está hoje? Foi ele. Né? E não foi um preço barato, não. Foi muito caro. Sabe? Muito caro mesmo. Porque a gente nem imagina quanto foi. E talvez a gente nunca nem venha sentir em nós quanto foi esse sofrimento que ele passou. Mas ele decidiu passar. E não tinha outro jeito, sabe por quê? Porque Jesus disse assim, Pai, não tem outro jeito não, afasta de mim esse cálice, tem outro jeito de salvar esse povo não. E qual foi a resposta de Deus? Vá para a cruz. Porque não tinha outro jeito, irmão. Ou era aquele, ou a gente estava perdido. Mas ele foi. Ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ele foi e pagou o preço. E o mais
interessante é que Deus aceitou. Então foi porque foi perfeito o sacrifício dele. Não foi um sacrifício fingido, porque Deus ele ama a verdade. Porque ele diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, né? Então Jesus fez um sacrifício verdadeiro e puro. E Deus aceitou aquele sacrifício. E por causa dele estamos aqui hoje na igreja. E por causa dele, coisas boas têm acontecido na sua vida. Porque se fôssemos olhar para as coisas erradas que fizemos, não iríamos merecer basicamente quase nada do que a gente tem. A gente não ia ter direito nem de exigir para Deus, Senhor, eu queria ter uma casa bonita. Senhor, essa cozinha eu não estou gostando mais, eu queria uma cozinha bonita. Muito menos isso. Você não ia ter nenhum privilégio disso. Mas Deus dá tanta coisa para você. Deus lhe dá um emprego, Deus lhe dá uma família, Deus lhe dá uma casa, Deus lhe dá dinheiro, porque você pensa que tem um pouquinho de dinheiro que eu tenho, e Deus tem multiplicado, Deus não tem deixado faltar. Aí você acha que não vai dar para pagar uma conta, quando olha, sobrou dinheiro, você não entende nem sabe como, porque Deus está com você. Porque Deus está lá abençoando a sua vida através de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir em Romanos 12. Aí, nós vamos entrar agora no caso de que algumas pessoas pensam, né? Olha, se Jesus morreu uma vez por todas e eternamente pagou todos os meus pecados, então ele já pagou pelos meus pecados de amanhã. Algumas pessoas pensam assim, então, eu posso pecar, depois eu peço perdão para Deus, está tudo resolvido, né? Só que, você gosta de pessoas que fazem isso com você? Eu sei que a Ana Leide vai me perdoar. Eu vou fazer isso, mas amanhã eu peço desculpa para a Ana Leide. Eu peço desculpa para Eduardo. Eu peço desculpa para fulaninho. Já faz de ruindade no coração, sabe? Sabendo. E vai pedir perdão. Assim, eu vou fazer isso, sabe que é errado. Já sabe que é errado. E vai fazer. Imagine Deus. Querendo brincar com Deus, né? Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Ninguém engana a Deus. Deus conhece. Antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. E o mais interessante é que eu sei que Deus, a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Sabe que ele está procurando pessoas em quem ele possa confiar? Ele diz, a palavra de Deus diz que se ele não pode confiar tesouros dessa terra, ou tesouros naturais nas suas mãos, quanto mais a eternidade. Sabe, Deus está observando as nossas vidas. Deixa eu ver, eu vou colocar ali Eduardo como pastor da igreja de Manaíra. Ele está observando o pastor Eduardo. Mas só porque ele é pastor? Não, primeiro porque ele é filho de Deus. Aí porque ele confiou a igreja na mão dele. Aí, mas é só para o pastor? Não. Talvez você não esteja envolvido em algum departamento ainda da igreja, mas Deus está olhando a sua vida lá onde você está. Eu confiei a ele um emprego. Nesse emprego ele tem a oportunidade de roubar. Deixa eu ver se ele vai fazer. Deixa eu ver se ele vai fazer. Deus está vendo se você está fazendo. Deus está vendo como é que você lida com as coisas na frente e sem ser na frente das pessoas. Porque você nunca está só. Ele está vendo você em todo o tempo. Então ele sabe se você seria capaz de roubar 10 centavos, 100 reais ou qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo. Deus está observando o nosso comportamento. Se ele disser, nossa, estou vendo aquela pessoa. Gostei do coração dela. Então posso confiar a ela. A Bíblia diz que ele dá, se a gente é fiel no pouco, a gente vai pro muito. Só que às vezes a gente quer ir pro muito. Mas só que Deus confiou pra gente um pouco e a gente ainda não está sendo fiel naquele pouco. Aí se a gente não é fiel no pouco, a gente nunca vai pro muito. Mas se a gente for fiel naquilo que Deus nos confiou, Deus vai nos levar pro muito. Mas primeiro tem que começar aqui. Nesse pouco, tem que começar nesse pouco para avançar. Né? Com Deus a gente não queima etapa não. Não tem como, eu quero pular, fazer um supletivo. Vai ter que passar. Vai ter que ser fiel aqui, com 100 reais, para depois ser fiel com 1 milhão. Porque se com 100 reais não é fiel, não vai ser com 1 milhão. Porque é muito mais dinheiro, né? Para dar. Você tá querendo dar 10, imagine, com 1 milhão tem que dar 100 mil. Aí, 100 mil, eu faço tanta coisa, Senhor. Aí Deus estava procurando quem? Peraí, eu vou procurar alguém que eu possa confiar as riquezas aqui. Aí vai dar para a pessoa certa, né? E eu quero que eu e você sejamos essas pessoas certas. E eu não estou falando só de dinheiro, mas vidas. Porque vidas são os tesouros que Deus quer confiar nas nossas mãos, né?
Se ele puder confiar essas coisas, quanto mais a vida. Ele vai confiar a vida das pessoas nas nossas mãos, né? Aqui em Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você achou que os sacrifícios cessaram? Aquele sim. Porém, o nosso sacrifício hoje é outro. Está aqui dizendo, seja o seu corpo apresentado diante de Deus como sacrifício vivo. O seu corpo, essa carnezinha aqui, né? A carnezinha, né? Abençoada de Jesus. Que às vezes é a carnezinha que quer trair Jesus. Mas Jesus disse, ei, rapaz, o espírito já é meu e a carne também tem que ser meu. Então, essa carnezinha tem que ser o quê? Crucificada com Cristo. Que de fato ela já foi crucificada com Cristo. Não é por isso que é aquele versículo que a gente leu no início. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu já fui crucificado com Ele, morri juntamente com Ele para o pecado, mas agora eu vivo não para mim mesmo, mas eu vivo para Ele, vivo para Deus. Ou seja, se o meu velho homem morreu, eu posso continuar fazendo o que eu fazia antes de conhecer Jesus. Vivendo uma vida de mentira, de prostituição, disso, daquilo, não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer no seu passado. Ficou para trás. Agora você é uma nova criatura nele. Então agora você não pode andar mais mentindo, porque Jesus não gosta disso. Né? Eu digo assim para as crianças, mas também serve para nós. Jesus não gosta dessas coisas. Não gosta de mentira. Eu sei que todos nós aqui sabemos quando a gente está fazendo algo que não está agradando o coração de Deus. Porque ele, dentro da gente no instante, incomoda você. Não gostei do que você disse. Não gostei do que você pensou. Não gostei do que você falou. Não gostei do que você está assistindo. Não gostei do que você está fazendo. Não gostei. Então, a gente sabe que o Espírito Santo está gostando, porque ele lhe incomoda. Até você sai daqui, vamos, muda, ajeita, vai, pede desculpa, conserta o que você fez agora. Você mentiu, vai lá e volta e conserta. Né? Acho que o Espírito Santo nunca fez isso com você, não? Porque o Espírito Santo, ele cuida da gente. Né? Ele cuida da gente, ele nos ensina as coisas certas. E falando aqui, eu lembrei de uma história agora. Quando eu era pequena, ela dizia assim que eu já transgredi um mandamento da lei, que era não roubeis, né? Eu roubei uma mamadeira quando eu era pequena. Isso minha mãe conta essa história. Então eu já era culpada da lei, só por esse roubo aí. É aquelas mamadeirinhas cor-de-rosa que o leitinho entra e sai. E eu não me lembro direito, mas eu sei realmente, eu me lembro que eu peguei essa mamadeira. Só que quando eu cheguei em casa, a minha mãe, né? Viu e disse, ué, quem lhe deu essa mamadeira? E eu enrolei, até que minha mãe descobriu que eu tinha pego a mamadeira, e ela fez devolver amanhã no colégio, pra menina, né, que eu tinha pego. E ela fez eu devolver. Eu não me lembro disso, mas eu sei que nunca mais eu fiz. Mas se ela não tivesse feito eu devolver, se ela não tivesse dito, você vai passar vergonha de devolver. Não, a bichinha, só tem 3 anos. É uma criancinha inocente. Não, ela fez eu ir lá e devolver. E sabe quantas vezes eu trouxe alguma coisa pra casa sem ser meu? Nenhuma. Sabe? Por isso o Espírito Santo tem que cuidar da gente, dizendo, não faça isso. Se você fizer, vá lá e peça perdão, peça desculpa, mude, conserte o seu erro. Né? Pra você nunca mais fazer. Porque ele não se alegra com essas coisas. E aqui diz que a gente tem que oferecer o nosso corpo para o Senhor. Como sacrifício vivo e agradável ao nosso Deus. Então esse é o nosso sacrifício, é todos os dias. Porque todos os dias nós temos tentações. Todos os dias coisas são lançadas contra nós para querer nos afastar do nosso Deus. Então todo dia a gente tem que decidir, não, eu escolho Jesus hoje de novo. Aí amanhã eu escolho Jesus de novo. Até chegar na eternidade. E quando chegar na eternidade, tu vai ter que escolher Jesus a eternidade toda. Não é? Ficar com ele sempre. Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero ficar com você. Né? É o para sempre feliz e só é com Jesus. Não é as histórias de quadrinhos. O para sempre feliz existe com Jesus. Por toda a eternidade que a gente incontável. É com ele. Né? O nosso noivo. Porque ele nos chama de noivo. E eu acho interessante que Deus poderia chamar de namorado, mas ele nos chama de noivo. Sabe, uma noiva ela já está mais comprometida do que uma namorada. Sabe, ela já foi pedida em casamento. E além de ter sido pedida, ela aceitou. Porque ela é noiva. Então ela aceitou. E sabe, diferente da aliança que uma noiva pode usar no seu dedo,
Nós usamos uma aliança que é incorruptível, que é o Espírito Santo que está dentro de nós. Ele é o símbolo dessa aliança que nós temos com Deus. É o Espírito Santo. E um dia o noivo vai voltar a buscar a pessoa para quem ele deu essa aliança, que é o Espírito Santo, que somos nós. Jesus um dia ele vai voltar. E ele vai dizer: Espírito Santo, eu te dei para quem tanto? Vem. E o Espírito Santo vai levar todo mundo que estiver com ele. Vai junto. Você quer ir? Todos nós queremos ir. Amém? Então a gente não pode deixar o nosso coração se corromper com as coisas desse mundo. Com as coisas que a televisão está passando, com a corrupção que está acontecendo no mundo, não sei aonde, na política, nisso, naquilo. Não interessa. O mundo já está maligno, já estava escrito. As pessoas que não têm Jesus, as pessoas que não têm Deus, elas vão fazer essas coisas mesmo. Elas vão mentir, elas vão enganar, elas vão roubar. Aí Apocalipse diz que o mundo vive de engano em engano. É um mentindo, fingindo de amigo, quando olha não é, quando olha já é inimigo. Aí depois se junta para ser amigo e depois discorda e tipo engana e trai e se separa e desajeita. O mundo é desse jeito, porque não tem Jesus. Não está firmado na rocha. A tempestade vem e cai. Mas nós não, nós estamos firmados na rocha. Nós temos aquele que é maior do que aquele que está no mundo dentro de nós. Nós não estamos sozinhos, então nós podemos sim cumprir aquilo que ele nos chama para cumprir. Então nós podemos sim nos apresentar nossos membros em santidade ao Senhor. Nós podemos sim fazer isso, porque para Deus, se ele nos chama, é então porque ele sabe que somos capazes de fazer essas coisas. Então somos nós que a Bíblia diz que nós que devemos guardar o quê? O nosso coração. A tua palavra é escondida no meu coração para não pecar contra ti. Então nós que guardamos o nosso coração, não diz Deus está guardando o coração do seu povo. Você guarda o seu coração. Filho meu, guarda o teu coração. Então, guarda o teu coração, porque dele procedem as coisas boas, que são para a vida, e dele também podem proceder coisas que não são boas. Porém, se você se encher de coisas boas, vão fluir coisas boas do seu coração. Né? E eu tenho certeza que Jesus Cristo merece cada um do seu sacrifício. Ah, mas é tão difícil de eu amar aquela pessoa, pois vale a pena, porque Jesus sofreu muito mais do que você está sofrendo. Todo esse sofrimento aí vai ter um galardão com Jesus. Não desista daquilo que Deus disse para você, porque eu sei que tem gente que é assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, é isso que a Bíblia diz e assim é. Mas se Paulo fosse pensar na hora que ele estava sendo perseguido, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é bom ser perseguido. Não é bom ser perseguido. Ele desistisse, ele não desistiu. E a gente vê no Velho Testamento também pessoas que não estavam na Nova Aliança, como Noé, por exemplo. O mundo estava todo corrompido. Porém, Noé não se corrompeu, porque ele determinou não se corromper. E ele estava numa aliança que era inferior à nossa. Ele nem tinha a Bíblia, nem tinha a igreja para vir na terça, na quinta, no sábado, no domingo, para escutar a web rádio. Não tinha. E ele não se corrompeu, irmão. Aí vai dizer que a gente tem dificuldade. Noé é um exemplo para nós. Eu estou dizendo Noé assim porque também eu admiro muito Noé por isso. Porque ele, como Deus procurou, encontrou Noé. E salvou a família de Noé e os seus filhos. Né? E Deus está procurando hoje no mundo. Deixa eu ver, no meio de tanta corrupção, deixa eu ver quem está limpo aqui. Deixa eu ver quem não ama a sujeira. Deixa eu ver quem não ama o pecado aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem não se alegra nem fica aplaudindo o pecado, as coisas do mal. Deixa eu ver aqueles que não tem medo de dizer que não gostam. Deixa eu ver. Eu quero que Deus me encontre lá no meio. E eu quero que Deus encontre você também, diga. Aquele ali é o meu filho. Ele não se vendeu. Nem por dinheiro, nem por ouro, nem por um emprego, nem por uma fama de 5 minutos na televisão. Não. Porque ele sabia que ele tinha um tesouro mais precioso, que era Jesus. Né? Que comprou para a gente coisas, a salvação, a saúde, a paz, a alegria, a presença de Deus. Tudo nós temos em Cristo. Né? Nele nós somos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Então tudo é para Ele e por Ele. Então nossas vidas também têm que ser para Ele. Então que não vivamos mais nós no nosso orgulho, mas que Cristo possa viver através de nós e que também Ele possa alcançar outros através das nossas vidas, porque Jesus Cristo não nos chamou para simplesmente vivermos a nossa vida e esquecer do que está do nosso lado. Ele nos chama para alcançar aquele que está perdido, para sermos luz na vida daqueles que estão perdidos, né? Então você tem uma grande oportunidade, porque o nosso pastor,
guiado pelo Espírito de Deus, está com um projeto de evangelismo. Então você não tem mais de dizer desculpa para Deus. Ah, se eu não tenho oportunidade de pregar, ou eu tenho vergonha de subir em alguma coisa, de falar, então, agora você pode ser palhaço, você pode ser mágico, você pode, sei lá, até ficar nos bastidores, você vai estar contribuindo se você fica com vergonha. Então não tem desculpa. Então, tá aqui a oportunidade para você. Se envolver, você ganhar vidas. Quando as vidas estiverem lá no céu, Deus vai dizer, ah, foi pastor Eduardo, mas foi fulano e fulano e fulano também junto com ele, que ganharam essas vidas, né? Então, essas vidas são importantes, elas estão lá fora e às vezes o diabo quer que você não acredite nelas, mas Deus acredita nelas e Deus quer alcançar elas. E nós vamos alcançar. Amém? Então não sei o que você vai ser, mas seja alguma coisa. Decida ajudar fazendo alguma coisa. Temos os projetos sociais. Ah, Senhor, eu queria tanto abençoar aquele mendiguinho. Aí tá eu aqui e Eduardo abençoando lá, um lado de idosos, e você não vem e não abençoa. Aí você disse que quer abençoar o mendigo que está lá fora. Abençoe aquilo que está vindo para você. Porque a gente não pode abraçar o mundo, mas aquilo que está na sua frente, você tem a oportunidade de fazer e não faz, irmão. E está jogando fora a oportunidade. Então, abençoe, ore, realmente, se você quer abençoar, abençoe, declare, chame a existência, vá lá, dê uma palavra, mas também abençoe as oportunidades que estão vindo para você. Ah, mas eu fico com vergonha, porque às vezes eu só tenho 10 reais para dar, e fulano dá 200, fulano dá 500. Irmão, se você tiver 2 reais para dar, dê. Porque esses 2 reais vão fazer diferença na vida daquela pessoa. Sabe por que aquela viuvinha pobre, ela não deu 1 milhão do dinheiro da época lá, não. Ela deu o que ela tinha, mas ela deu de coração. E é isso que Deus está vendo. É de coração que você está fazendo, é uma semente de coração que você está plantando. Não interessa se for 2 reais, se for 50 centavos, não interessa. Ninguém determinou que você tinha que dar a partir de 50 reais ou a partir de 100 reais. Não foi determinado isso. Aí às vezes as pessoas estão envergonhadas porque fulano vai pensar isso de mim. Fulano vai achar isso de mim. Não interessa o que fulano vai pensar. Deus sabe o que está no seu coração. Simplesmente vai e faça, irmão. Simplesmente deixe Cristo fluir através da sua vida. Amém? Então, era essa palavra que eu tinha para vocês hoje à noite. E eu queria chamar o grupo de louvor, porque eu quero que a gente cante que nada vai nos separar dele. Nada, nada, nada. E eu